Muito bem, meu jovem. Estamos aqui agora para mais uma parte do seu vínculo de aprendizagem para cálculo. Acabamos de ver um conteúdo de limites. Você acabou de ver aí o seu conteúdo de limites teórico. E agora você vai ver uma resolução de questões, tudo bem? Nós vamos resolver todas as questões de Defon que já caíram até o ano de 2019. Se você está assistindo em um ano posterior a 2019, relaxe que as questões estão aí corrigidas na sua prova de 2020, de 2021, de 2022. Você que é do futuro, você está assistindo essa aula. Eu a gravei em 2019, mas você vai estar vendo muito mais do que apenas o conteúdo de 2019, caso você esteja em anos posteriores. Tudo bem? Show de bola, meu jovem? Então vamos lá, sem mais delongas, desce para a tela aqui comigo. Resolução de questões EFON. Vamos começar? Então nós estamos falando de limites, vamos direto para a questão 1. Sobe aqui rapidinho para eu te falar uma parada. Parte dessas questões já foram resolvidas durante a teoria, porque eu não me aguentei e eu comecei a corrigir, tá bom? Então eu vou pular as questões que a gente já fez, claro, veja na teoria as resoluções e a gente vai vir direto para cá. As resoluções vão estar com as anotações aqui, então você tem toda a possibilidade de poder ver exatamente o que eu fiz, mesmo que você não tenha assistido o vídeo da teoria, que eu discordo completamente. Você tem que assistir a teoria, rapaz. Então, vamos lá? Agora sim, vamos começar, desce para a tela. Questão 1. Determine plá, plá, plá. Nós temos um limite bem grande aí para resolver. Primeira coisa que você faz, você testa para ver se a parte de baixo vai zerar. Se não zerar, show. Vamos ver o que acontece? 3 vezes 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá 3. 2 menos 3 dá menos 1. Mais 1 deu 0. Que bosta, hein, professor? Não pode então, né? Pois é, zerou embaixo. Como zerou embaixo, meu jovem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa para que não zere mais. Tá legal? Show de bola? E aqui a gente vai precisar utilizar um pouquinho da matéria de polinômios. Tudo bem? Especificamente, a gente vai ter que falar de fatoração. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar utilizar um algoritmo chamado algoritmo de Brillouin-Ruffini. Tudo bem? Brillouin-Ruffini. Se você não lembra disso, você vai lembrar agora. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer é escrever o polinômio 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Aí, você faz assim. Brillouin-Ruffini, gente, funciona da seguinte forma. É tipo uma arma. Aqui é onde você coloca as munições da arma. A munição da arma, para você utilizar a Brillouin-Ruffini, são as raízes. Professor, que viagem. Pois é, são as raízes. Você substituiu o 1 aqui e você viu que era raiz. Deu 0, né? Então, 1 é uma raiz. Aí você vai escrever aqui os coeficientes do seu polinômio. O coeficiente do x ao cubo é 2, do x ao quadrado é menos 3, do x é 0 e o termo independente é 1. Tudo bem? Aí agora você vai começar o processo de disparo contra o polinômio. Ele está aqui na mira e agora vamos lá. Baixa o 2, 2 vezes 1, 2, menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0, menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1, zerou. A prova que você fez tudo certo é que o final dá 0. E daí, professor? E daí que meu novo polinômio é esse. 2x ao quadrado menos x menos 1. Tá vendo? Ó? O 2 veio para cá, o menos 1 veio para cá e o menos 1 veio para cá. Uma coisa, quando você... Isso aqui é tipo a vida do polinômio, tá ligado? Videogame? Isso aqui é tipo a vida dele. Deu um tiro, ele perde 1 de vida. Tudo bem? Não acredito, professor. Pois é, o Brillouin-Ruffini serve para tirar a vida do polinômio, tá bom? Beleza? Tranquilo. E para que serve, professor, Brillouin-Ruffini? É assim, ó. Você acabou de descobrir que aquele polinômio original lá, ele pode ser escrito assim. Qual foi a raiz? Foi 1, né? Você escreve aqui x menos a raiz vezes o que você encontrou. É assim que a gente fatora com raízes. Você acha a raiz,
usa Brio-Ruffini, e aí x menos a raiz vezes o que você encontrou vai dar o seu polinômio original. Professor, mas cálculo é difícil. Isso não é cálculo, isso é polinômios. Tudo bem? Ah, eu ainda não falei de cálculo? Pois é, não falei, né? Porque isso aí não é cálculo, né? Isso é lá na teoria de polinômios, Brio-Ruffini, fatoração, certo? Beleza, show de bola? Então, eu acabei de descobrir que essa parte de baixo pode ser escrita assim, x menos 1 vezes 2x ao quadrado menos x menos 1. Tudo bem? Só que isso ainda não resolve o meu problema, porque se eu substituir o x por 1 aqui, vai continuar dando ruim, né? Aqui, ó, aqui vai ficar 2 menos 1, vai continuar dando 0. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer Bhaskara nisso aqui para descobrir as raízes. Pode usar Brio-Ruffini de novo também, não tem problema. Delta fica igual a b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes 6 dá 1 mais 8. 9, bom sinal. Aí x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. 1 mais 3, 4, dividido por 4, 1. Era esperado isso, né? E 1 menos 3 dá menos 2, que dividido por 4 dá menos meio. Beleza? Então, essas são as duas raízes. Então, você acabou de descobrir que isso aqui pode ser escrito assim, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, né? X menos menos meio é x mais meio. Então, você acabou de fatorar completamente o seu polinômio de baixo. X menos 1 vezes x mais meio. Muito legal, né? Então, a gente acabou de fatorar o polinômio de baixo. O que eu vou fazer? Fatorar o polinômio de cima, tá? Vamos ver se a gente acha uma raiz. É assim que a gente faz, né? A gente chuta uma raiz. Você se lembra como é que é esse chute? O primeiro melhor chute que você faz é ver os divisores do termo independente, tá? Isso se chama o teorema das raízes racionais, né? Tá um pouquinho incompleto porque ele envolve esse 3 aqui, mas ele não vai ser importante agora, não. X igual a 1 é uma raiz. Se você substituir o x igual a 1, vai dar 3 menos 5 mais 1 mais 1. Isso dá menos 2 mais 2, que dá 0. Achei uma raiz. Uso Brio-Ruffini para fatorar o polinômio. Professor, e o cálculo, a parte de cálculo? Eu ainda não mexi. Ainda não mexeu? Não, isso aqui é polinômios. É por isso que eu não estou entendendo, porque eu nunca vi essa matéria. Pois é, cara, tem que dar uma olhada lá, tá bom? Então, vamos lá. Mira no polinômio, vou botar munição. Botei a munição. Aí agora vamos lá. 3, coeficiente do x ao quadrado, menos 5. Coeficiente do x é 1 e o termo independente é 1. Agora tá na mira, começa a dar tiro nesse polinômio. Vamos lá. Baixo 3, isso aqui é o sangue caindo, tá vendo? 3 vezes 1, 3, menos 5, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 1, zerou. Esse é o sinal que você foi na mosca, entendeu? O que sobrou? Sobrou 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Tá vendo que o HP dele caiu aqui, ó? Era HP, né? O nome de vida. Quem joga videogame aí sabe. Então, aí agora o que você faz? Acha as outras duas raízes. Você já achou uma, acha as outras. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 4 mais 12, que é igual a 16. Usa Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Tudo isso dividido por 6, porque é 2 vezes 3, certo? 2 mais 4, 6, dividido por 6, 1. E aqui embaixo, professor, 2 menos 4 dá menos 2 sobre 6. Isso é igual a menos 1/3. Então, a gente achou as três raízes, 1, 1 e menos 1/3. Então, fica x menos uma raiz, x menos a outra raiz e x menos a outra raiz. Ficou mais porque aqui já é menos, e menos com menos dá mais, né? Isso aí. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E não pode se esquecer, gente, de escrever o 3 aqui em cima e de escrever o 2 aqui embaixo, porque é importante para a gente fazer
a nossa fatoração. Aí isso ficou, agora já dá para substituir o x por 1, né? Fica 1 mais 1 terço vezes 3, dividido por 1 mais 1 meio vezes 2. Essa foi a única parte de cálculo da história, né? Eu substituí o x por 1. Então, isso aqui em cima fica 4 terços, né, professor? Isso. Isso aqui embaixo fica 3 meios vezes 2. Corta 2 com 2, 3 com 3. Sobrou em cima o 4 e sobrou embaixo o 3. Tá bom? Gabarito, letra E. Beleza? Sobe aqui comigo, gente. Então, gente, eu vou fazer agora de uma outra forma para você, tá bom? Para você ver que dá para fazer de várias formas. Eu vou fazer por cálculo, tudo bem? Mas por derivada. Então, você ainda não viu a aula de derivadas. Então, se você quiser pular essa parte, você pode pular, né? E volta quando você souber derivar, tá bom? Mas aí eu aconselho que você assista, mesmo depois que você aprender derivadas, eu quero que você volte nesse vídeo de limite para poder assistir isso aqui. E se você quiser, se você já souber, pode continuar assistindo de boas, tá? Preciso que você saiba derivar, tá bom? Beleza? Então, deixa eu te mostrar uma outra forma de fazer essa questão. Desce comigo aqui. Então, eu vou escrever esse limite de novo. Deixa eu apagar isso aqui. 3x ao cubo é o limite quando x tende a 1. De quanto, hein, professor? 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 1. E aqui, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Para você utilizar a regra de L'Hopital, você precisa ter a certeza que quando você substituir em cima e embaixo, vai dar ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tudo bem? Se você substituir aqui em cima, vai ficar 3 menos 5 mais 1 mais 1. E aqui embaixo vai ficar 2 menos 3 mais 1. Isso aqui em cima dá 0, isso aqui embaixo dá 0. Isso aqui é uma indeterminação que admite a regra de L'Hopital. Então, você pode simplesmente derivar em cima e embaixo, o que para polinômios é ótimo, porque você reduz o grau, tá? Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x, isso fica 10x. Derivada de x é 1 e derivada de constante é 0. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6. Derivada de menos 3x ao quadrado dá menos 6x e a derivada de 1 morre, tá? Se você substituir o 1 de novo aqui, vai ficar 9 menos 10 mais 1, e aqui embaixo vai ficar 6 menos 6. Continua dando a indeterminação 0 sobre 0. Admite a regra de L'Hopital. Então, deriva mais uma vez, para ficar mais tranquilo, né? X ao quadrado é 2x, derivado, 9 vezes 2x dá 18x. Menos 10, mais 1 morre, né? Isso fica 12x menos 6. Substitui o x por 1, isso fica 18 menos 10, dividido por 12 menos 6. Isso dá 8 sextos, que é igual a 4 terços, tá? É uma situação em que pode dar infinito sobre infinito. Essa situação aqui. Limite quando x tende a infinito de, sei lá, x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Pronto. Isso aqui em cima tende a infinito, isso aqui embaixo tende a infinito. Eu posso usar a regra de L'Hopital, porque isso aqui vai dar infinito sobre infinito, tá bom? Mas a gente vai deixar isso para depois, tá? Mas se você fizer isso aqui, você pode derivar, vai ficar 2x sobre 3x ao quadrado. Aí você pode cortar x com x, e aí isso aqui tende a 0. Que é uma indeterminação, é uma conta do tipo 1 sobre x, tá? Então, esse limite dá 0. Ok? Tudo bem, meus jovens? Então, vamos lá. Questão 2, a gente já fez. Questão 3, vamos lá. O valor do limite, vale quanto, professor? Então, novamente, você pode usar a regra de L'Hopital aqui, se você quiser, né? Se você substituir aqui, vai dar meio menos meio, 0. 4 menos 4, 0, né? Então, você pode usar a regra de L'Hopital se você quiser, ok? Eu vou fazer usando os dois, ok? Eu vou fazer usando os dois. Vamos fazer primeiro sem a regra de L'Hopital. Então, o que a gente faz é fazer as contas, né? Embaixo, você pode fatorar. X mais 2. Eu esqueci do limite novamente. Vocês têm que me matar por causa disso. Limite... quando x tende a 2, de quanto, hein, professor? De x mais 2 vezes x menos 2. Em cima fica
essa conta aqui, só essa subtração de frações. Aqui fica 2x. Isso aqui dá 2 menos x. Fazendo MMC e plá, plá, plá. Tá? Beleza? Bom, agora eu repito 2 menos x e multiplico os denominadores. Limite, quando x tende a 2, de 2 menos x vezes sobre 2x vezes x mais 2 vezes x menos 2. Coloco o menos em evidência aqui em cima. Pode colocar menos em evidência, professor? Pode. Oxe, claro que pode. Boto o menos em evidência, o 2 vira menos 2, eu vou escrever aqui, e o menos x vira x, eu vou escrever aqui. Tá? Para que eu fiz isso? Para poder cortar com o x menos 2 que está embaixo. Legal? Em cima sobrou menos 1. Em cima sobrou menos 1. Eu posso pegar esse menos 1 e trazer para o lado do limite, por causa da propriedade das constantes, né? Sobra só 1. E aqui, 2x, x mais 2. Agora eu já posso substituir o x por 2, que não vai mais zerar embaixo. Tá bom? Aí isso fica menos 1 sobre 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Menos 1 sobre 16. Fazendo por L'Hopital, né, substituindo o x por 2, né, isso aqui fica... bom, deixa eu escrever 1 sobre x menos meio, e embaixo é x ao quadrado menos 4. Primeiro você tem que ver se dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Isso fica meio menos meio, dividido por 4 menos 4. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? Regra de L'Hopital. Então, deriva em cima e embaixo. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Derivada de 1 sobre x, você coloca a linha, né? Isso é x menos 1 linha, cai o menos e diminui 1 no expoente. Isso dá menos x a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Derivada de menos meio é 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. Tá legal? E aí acabou. Isso fica limite de menos 1 sobre x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, quando x tende a 2. Aí isso fica menos 1 sobre 2 vezes 2 ao cubo, que é 8. Menos 1 sobre 16. Então, é assim que a gente faz por L'Hopital, é assim que a gente faz por fatoração simples, tá? Beleza, meus jovens? Então, sobe aqui comigo. Então, lembrando que essas regras de L'Hopital a gente vai ver na aula de derivadas, ok? Então, se você está revendo esse vídeo porque você já assistiu a aula de derivadas, show de bola, tá? Mas a gente ainda vai ter aula de derivadas, é um vídeo seguinte, tá bom? Então, beleza. Próxima questão, desce aqui na tela. O valor do limite é quanto? Galera, limite fundamental. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Nós vimos isso, certo? É um dos limites fundamentais, é o primeiro. Então, vamos tentar transformar isso aí. Tá legal? Então, eu vou reescrever aqui, limite. O x tendendo a 0 já está. Então, agora vamos fazer com que o que esteja aqui embaixo fique igual ao que está aqui em cima. É isso que a gente precisa. Bom, isso aqui está a quinta. 4 é 2 ao quadrado. Faltam 2 ao cubo para ele ficar a quinta, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou ser esperto, eu vou multiplicar por 2 ao cubo em cima e embaixo, para tudo ficar a quinta e eu poder colocar o expoente em evidência. Entendeu, Bizu? Eu quero fazer com que tudo fique a quinta. A gente fez um exemplo parecidíssimo há pouco, né? Lá na teoria. Então, isso aqui fica o limite, quando x tende a 0. De quanto, hein, professor? 2 ao cubo é 8. Eu vou escrever do lado do limite, porque eu posso excluir a constante. Tudo bem? Vai para o lado do limite. Tá? Aí, aqui fica seno a quinta. Seno a quinta de 2x. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é 2 à quinta. E aqui, x à quinta. Tá legal?
Isso dá 8 vezes o limite, quando x tende a zero, do seno de 2x sobre 2x elevado à quinta. Pronto, consegui fazer com que isso aqui ficasse parecido com isso aqui. Tá legal? Tranquilo? Aí, se x tende a zero, é claro que 2x também tende. E aí, isso aqui dá 1. Isso fica 8 vezes 1 elevado a 5, que é igual a 8. Gabarito. Letra E de SpaceX, de EFON, de Escola Naval. Tudo bem, gente? Tranquilo? Próxima questão, questão 5. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo. São 3 questões em uma. Essa e essa. Essa aqui é praticamente necessário que você use a regra de L'Hopital, tá? Mas eu não tinha como tirar ela daqui porque ela envolvia 2 questões de limites. Então, eu resolvi colocar tudo junto mesmo. Tá? Bom, vamos provar aí uma por uma. Vamos ver o que é verdade e o que não é. Então, vamos começar pela primeira. Limite, quando A tende a 1, da raiz de A menos 1 dividido por A menos 1. Isso é igual a meio. Correto? Beleza. Então, vamos ver se isso é verdade. Na verdade, eu não vou escrever que é igual a meio. Eu quero verificar se é, né? Meu problema todo é que eu não posso substituir o A por 1, porque embaixo dá 0. Então, o que eu vou fazer? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de cima. Então, eu vou pegar esse raiz de A menos 1 e esse A menos 1 e vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de cima. Tudo bem? Sim, professor. Isso fica assim, ó. Limite, quando A tende a 1, de... em cima fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E embaixo eu não vou fazer nada. Por quê, professor? Porque corta, né? Caraca, é mesmo, né? Pois é. Aí isso fica como? Fica limite, quando A tende a 1, de 1 sobre a raiz de A mais 1. Agora eu posso substituir, certo? Isso aqui fica 1 sobre a raiz de 1 mais 1, que é meio. Essa aqui é verdade. Então, vamos ver o que a gente pode tirar daqui, né? Apenas a 2 é verdadeira? Não, a 1 é também, né? As afirmativas... não dá para fazer mais nada. Tá bom. Tem 2 alternativas iguais aqui, né? C e E. Não são iguais? São iguais. Bom, tudo bem. Agora vamos lá, vamos ver a 2. Essa aqui foi a 1. Vamos ver a 2. Limite, essa é mais difícil. Limite, quando x tende a 0, da raiz de x, k mais x, k menos x. Vamos ver se é verdade ou não? Eu vou escrever isso no rascunho, tá? Limite, quando x tende a 0. Eu não vou botar o parênteses, não. Raiz de x, k mais x, k menos x. Bom, lembra um pouco o limite que eu te ensinei, né? X mais m sobre x mais n elevado a x quando x tende a infinito. Isso é e elevado a m menos n, né? Lembra um pouquinho esse limite. Mas tem alguns problemas, né? O primeiro problema é que aqui está tendendo a 0, aqui está tendendo a infinito. Aqui está elevado a x e aqui está a raiz quadrada, né? Então, a gente tem que, né, modificar algumas coisas aí. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Bom, vamos fazer aí. Em primeiro lugar, a gente pode pensar assim, né? A gente pode fazer isso aqui virar ao invés de raiz, virar uma potência. A gente sabe que raiz quadrada de x é elevar a 1 sobre x. Tá aí, ó, propriedade de potência. Olha lá, professor, como é que cálculo é difícil? Isso aí não é cálculo. Isso é propriedade de potência. Tudo bem?
Beleza? Beleza. Então, agora, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 1 sobre x e vou chamar de u. Do nada, professor? Aham. Fazer isso aqui do lado, ó. U é igual a 1 sobre x. Quando x tende a zero, sendo x positivo, x tem que ser positivo porque ele é índice de uma raiz, né? Quando x tende a zero, u tende a infinito, certo? Então, vamos substituir tudo aí, né? Então, limite. Ao invés de x tendendo a zero, eu vou escrever u tendendo a infinito, ok? E aqui dentro eu vou substituir tudo por u, ok? Vamos lá, então. Então, eu vou... Multiplica cruzado aqui. O x é igual a 1. E isola x. X é igual a 1 sobre u. Então, vamos substituir aqui. Isso aqui vai ficar k mais 1 sobre u. Deixa eu aumentar o parênteses. Embaixo, k menos 1 sobre u elevado a u. Isso que eu fiz se chama substituição algébrica, tá? Então, eu peguei o x e transformei em 1 sobre u. Tudo bem? Isso faz com que fique um pouquinho mais parecido. Vamos tentar fazer com que fique mais parecido ainda, tá? Beleza. Limite, quando u tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x, beleza. Aí você pode multiplicar aqui, né? Fica ku mais 1 sobre u, dividido por, deixa eu aumentar o parênteses aqui, ku menos 1 sobre u. Aí corta. Isso fica igual a limite, quando u tende a infinito, de ku mais 1 sobre ku menos 1. Beleza. Beleza. Isso aqui em cima fica e elevado a k. Perdão, calma aí. Ele quer saber se fica 2 sobre k. 2 sobre k. Ah, eu esqueci do u, né? Ah, beleza. Beleza. Tranquilo. Então, vamos continuar. Agora, eu vou colocar o k em evidência, tá? Tranquilo. Limite, quando u tende a infinito. Vou colocar o k em evidência. Como é que é difícil, né? Tive até que parar para pensar. 1 mais 1 sobre k. E aqui fica k vezes u menos 1 sobre k. Agora foi. Corta k com k, isso fica limite quando u tende a infinito. Até agora eu não fiz nada de cálculo, que fique claro. Foram só manipulações algébricas para poder fazer o quê? Para poder fazer com que fique nessa forma. Agora está nessa forma. Tá vendo, ó? Eu tenho uma variável aqui. Deixa eu fazer de outra cor para você ver, ó. X. U. Tá vendo? E aí aqui pode ser qualquer coisa. E aqui pode ser qualquer coisa. Então, eu não tive um plano pensado assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Não, eu vou tentando fazer com que fique igual, tá? E vou utilizando as leis da álgebra para me permitir isso. E aí uso a fórmula, tá? É E elevado a M menos N. O que é N? Menos 1 sobre K. Aí isso fica, menos com menos dá mais, 1 sobre K mais 1 sobre K, E elevado a 2 sobre K. E elevado a 2 sobre K. Verdadeiro, isso aqui deu E elevado a 2 sobre K. Bem difícil essa, né? Essa 3 dá para fazer aqui embaixo, tá? Por causa de L'Hopital. Então, essa aqui, infelizmente, eu vou ter que fazer por L'Hopital, tá?
Em primeiro lugar, perceba que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ó. Aqui em cima vira tangente de 2 vezes π sobre 2, que é π. E aqui embaixo vira 0. Tangente de π é 0 sobre 0. Indeterminação do tipo 0 sobre 0, a gente pode derivar. Aí isso fica o limite, quando x tende a π sobre 2, de derivada de tangente de 2x. Você vai ter que utilizar a regra da cadeia. Deriva o que está dentro, dá 2. Deriva o que está fora. Secante ao quadrado de 2x. Isso é fórmula, hein, gente? E a derivada de x menos π sobre 2 é 1, porque a derivada de x é 1 e a derivada de constante é tudo a mesma coisa. Substitui o π sobre 2 aqui, vai ficar 2 vezes secante ao quadrado de π. Secante de π é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de π, isso dá menos 1, né? Porque cosseno de π é menos 1. Isso dá 2 vezes menos 1 ao quadrado, que é 2. Aqui está dizendo que é 1, falso. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Uma dessas devia ser 1 e 2, tá? Eu devo ter escrito errado. Tudo bem? Ou ele diz que a 3 é falsa. Vamos ver? É isso. Apenas a afirmativa 3 é falsa. Tá certo. Ele está dizendo que algumas são verdadeiras, algumas são falsas. É isso aí. Então, show de bola, gente. Então, nós temos aí a questão 5 resolvida, a questão difícil da EFON de 2008, certo? Questão difícil porque são 3 em 1, né? São 3 em 1. Dá para ir eliminando algumas, mas pouquíssimas. Eles fizeram de tal forma que não dava para eliminar muitas, tá? E não se esqueçam de tentar refazer esse raciocínio, tá, gente? A gente aprende isso aqui refazendo, ok? É difícil, mas depois de repetição fica fácil. Tudo bem? Bom, próxima questão, questão 6. Seja f uma função de domínio d igual a r menos a. R menos a. Ou seja, um dos reais menos um elemento. Sabe-se que o limite de f de x quando x tende a é L, e escreve-se... Aí, ele vai utilizar épsilons e deltas, né? E aí, gente, eu já posso te dizer o seguinte, isso aqui não vai servir para nada para essa questão, tá? Por causa da forma que eu te expliquei, tá bom? Da forma que eu te expliquei, isso aqui já está no seu sangue, quer ver? Vamos lá. Nessas condições, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Seja f de x igual uma função e depois outra. Essa aqui acontece quando x é diferente de 1, e essa aqui acontece quando x é igual a 1. Logo, o limite de f de x quando x tende a 1 é 0. Vamos ver? É impossível 3 virar 0, certo? A função f de x igual a 3, se eu fizer o limite disso aqui para x tendendo a qualquer coisa, vai dar sempre 3. Nunca vai dar 0. Então, essa 1 é falsa, beleza? Para eu te explicar de outra forma, a função f de x igual a 3, ela é assim. Aqui não, porque é só no x igual a 1, mas não importa. Essa função aqui, ela nunca se anula. Nunca vai acontecer dela ir para baixo. Ela vai continuar paralela ao eixo x eternamente. Então, não tem como ela zerar. Então, essa 1 é falsa, beleza? Deixa eu ver aqui o que dá para eliminar. Né? Para a gente ir brincando aqui, né? Essa aqui é falsa. Aí, ó, já virou cara ou coroa, né? E aí você já descobre que a 3 é verdadeira também, né? Porque ele está dizendo que a 1, a gente descobriu que a 1 é falsa, né? E aí a gente já descobriu que a 3 é verdadeira. Numa prova você só checaria a 2. Olha lá como é que é bom fazer isso, né? Eu vou checar todas, mas numa prova você já sabe que a 2 é a que vai saber se você vai acertar ou não a questão, tá? Bom, então vamos na 2. Na função plá, 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 tem-se limite de f de x igual a menos 3. Vamos ver? Substitui o x por 1 aqui. 1 menos 4, menos 3. Putz, outra função constante. Como é que uma função constante vai virar menos 3? A função é constante justamente porque ela não muda, tá certo? Então, isso aqui é falso. Então, você já acertou a questão, né? Só a 3 é verdadeira. Vamos ver por que a 3 é verdadeira? Sejam f e g funções quaisquer. Pode-se afirmar que o limite do produto é igual ao produto dos limites. É isso, né, gente? Se você quer calcular o limite de f e o limite de g, é só você multiplicar esses limites. E ainda tem a função composta aqui que você também aprendeu que pode entrar, tá certo? Então, só para te explicar direitinho o que ele fez foi o seguinte. É o limite, quando x tende a A, de f vezes g elevado a n, certo?
joga o limite lá dentro, que você sabe, né? Por causa da regra da função composta. Limite de f quando x tende a A vezes o limite de g quando x tende a A elevado a n. Quanto é que é o limite de f quando x tende a A? L. E quanto é que é o limite de g quando x tende a A? M. Lzão vezes Mzão elevado a n. Lzão vezes Mzão elevado a n. Tudo bem? A única afirmativa verdadeira é a 3. Beleza? Próxima questão, questão 7. Nós já fizemos. Questão 8, vamos lá. O valor de limite quando x tende a zero de plá, plá, plá é... Então, galera, outra raiz, né? O que você vai fazer? Geralmente, isso aqui quase sempre se resolve multiplicando em cima e embaixo, né, professor? Pelo conjugado do de cima, tá bom? É meio que o contrário da racionalização. Na racionalização, que é tirar a raiz do denominador, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Só que aqui o meu objetivo é fazer cortes. Então, o ideal é que você faça em cima, para que o que está em cima se transforme a fim de cortar o que está embaixo. E aqui vai acontecer, porque olha só, aqui em cima você formou um produto notável. É o quadrado do primeiro, a raiz vezes raiz, sai a raiz, menos o quadrado do segundo. Deixa eu botar um pouquinho mais para o meio aqui. X mais A menos A. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo, x vezes raiz de x mais A mais raiz de A. Legal? A menos A morreu. Aí sobrou só o x, né? Corta o x com x. E acabou o problema de você substituir o x por zero. Aqui em cima fica 1 sobre raiz de x mais A mais raiz de A. Substitui x por zero. Isso dá 1 sobre 2 raiz de A. Gabarito letra C de casa. Muito bem? Super de boas, né, gente? Só álgebra mesmo que a gente pode errar. Professor, cálculo é difícil. Não é, eu não fiz nada de cálculo aqui. A única coisa que eu fiz de cálculo foi substituir o x por zero. O resto foi tudo álgebra, rapaz. Tudo bem? Vamos lá, questão 9. O valor de limite, lá. Essa é outra que o ideal é você fazer por L'Hopital, tá? Então, vamos fazer por L'Hopital. Limite quando x tende a zero, pela direita. Faz as contas aqui, aí isso fica assim, fazendo MMC, né? X ao quadrado mais x, dividido por x ao quadrado mais x menos x. Certo? Fazendo MMC, corta x com menos x, isso fica limite, quando x tende a zero pela direita, de x ao quadrado sobre, faz a distributiva, x ao cubo mais x ao quadrado. Aliás, antes... Não, que distributiva? Corta x com o quadrado, fica só x aqui, e aqui fica x ao quadrado mais x. Tudo bem? Aí você pode cortar, né, colocar o x em evidência, em cima, embaixo, perdão. Aí, colocando o x em evidência, fica assim, x dividido por x vezes x mais 1. Legal? Não vai precisar de L'Hopital, né, na verdade. Isso fica limite, eu achei que ia. 0 mais, corta, isso aqui dá 1, sobre x mais 1, é 1 sobre 0 mais 1, que dá 1. Beleza? Então, gabarito. Letra D. Professor, cálculo é difícil. Não é, cara. A única parte do cálculo foi substituir o x por zero. Você está achando isso difícil, aí realmente ferrou, né? Bom, próxima questão, questão 10. O gráfico de f de x igual a x menos 3 ao quadrado vezes z elevado a x tem uma assíntota horizontal. Eu coloquei questão de assíntota aqui, né? Gente, eu não vou resolver questão de assíntota aqui, não, porque a gente vai ter uma parte, um vídeo só para assíntotas, sim? Coloquei questão de assíntota aqui. Isso não é limite. Bom, enfim, vamos lá para a próxima, gente. Não vou fazer isso aqui não, senão a gente vai se embolar. Vamos lá. 11. A única alternativa incorreta é... vamos ver.
Bom, essa aqui dá para você simplesmente substituir, né? Vamos ver se é verdade? Vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 2. Aí isso fica 3 vezes 4, menos 10 mais 2, 12 menos 10 mais 2, que é igual a 4. Deu certinho? Então, não é essa. Porque ele quer a incorreta. Tudo bem? Aqui, pô, dá para substituir também, né? Você pode substituir por menos 1. Não está dando ruim embaixo. Então, mais 2 vezes menos 1, menos 3, sobre... É por isso que é interessante que você primeiro substitua para ver se vai dar errado, né? Olha lá, é só fazer as contas, né? Substitui todos esses 3x aqui por menos 1, que é para onde o x está tendendo. Pô, show de bola. Então, isso aqui vai ficar 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é menos 4, menos 3. Tudo bem? Isso aqui dá menos 4 em cima. Isso aqui dá menos 7 embaixo. 4 sétimos. Tudo bem? Deu certo, portanto, está errado, né? Porque ele quer incorreto. Próxima. Então, agora substitui o x por 1, professor. Dá bom, né? Vamos ver como é que fica. Vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 2, dividido por 3 vezes 1, menos 2. Vamos ver o que dá? 2 mais 2, 4, menos 1, 3. É isso? Ah, tá ao quadrado aqui. Perdão, gente. Não vi que estava ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Menos 1, mais 2, 3. Isso aí. 3 vezes 1, 3. Menos 2 dá 1, que ao quadrado dá 9. Não deu 4, então essa é incorreta. Gabarito, né? Vou fazer as outras. Essa aqui você não pode substituir o x por 2, né? Porque se você substituir o x por 2, vai zerar aqui embaixo. Então, primeiro você tem que dar uma fatorada nisso aí. Então, vamos lá. Limite, quando x tende a 2, de x mais 2 vezes x menos 2, coloca x em evidência, x menos 2. Cortou, cortou. Isso aqui fica igual a, agora dá para substituir, 2 mais 2 sobre 2. Isso fica 2. Legal? Então, essa é a verdadeira, portanto, não é essa. Tá? Já sabe que é a letra C, né? Mas eu estou fazendo as contas aqui para a gente ter bastante questão de limite resolvida. Dá para substituir por menos 2 aqui? Vamos ver. Menos 4. Aliás, 4. Isso aqui é par, isso aqui é par, isso aqui é ímpar. Nunca vai anular. Né? Então, a gente sabe que dá, né? Raiz cúbica de... Menos 2 ao cubo, que eu já vou fazer aqui, dá menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Mais 2. Não precisava dessa monstruosidade aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, professor? Isso. Aí isso aqui fica como, professor? Fica assim. Raiz cúbica. Corta menos 8 com 8. 6 mais 2, 8. 4 mais 3, 7. Menos 1. Isso dá 1, professor. Deu raiz negativa. Não existe, né? Com índice ímpar existe. Isso aqui dá menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é 4 vezes menos 2, que é menos 8. Portanto, a raiz cúbica de menos 2, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, isso aqui está certo. Beleza? Então, gabarito é realmente a letra C. É a única alternativa incorreta. E eu fiz isso aqui rápido, de propósito. Tá bom? Show de bola? Tudo tranquilo? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 12. O valor do limite raiz cúbica de 5 mais t menos raiz cúbica de 5 sobre t é... Opa, então nós temos aí raiz cúbica, né? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar lembrar. A gente quer que fique menos, né? A ao cubo menos b ao cubo. Sabe por quê? Porque 5 mais t menos 5 dá t, que vai poder cortar com esse t. Então, eu quero fatorar isso aqui. E você sabe que isso aqui é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tudo bem? E aí, você pega o a e substitui pela raiz cúbica de 5 mais t. Tem outra forma de fazer isso aqui, tá? Por uma parada conhecida como
quociente de Newton. Acho que eu vou fazer depois também, tá? Isso aí tá na aula de derivadas também. Um pouco mais difícil de verificar que isso aqui é um quociente de Newton, mas é bem legal, tá? Então, é um quociente de Newton? Deixa eu ver. É isso aí, um quociente de Newton. Tá, daqui a pouco eu mostro. Então, raiz cúbica de 5. Então, substituir, tá? Substituir o A e o B por esse cara e esse. E aí, esse monstro aqui vai ficar assim. Vamos lá. Primeiro escreve o A. Depois escreve o B. Show. Agora, você escreve isso aqui. Raiz cúbica de 5 mais t ao quadrado, né? Porque tá ao quadrado. Mais raiz cúbica de 5 mais t vezes 5, mais a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Legal? Show de bola? Beleza, então a gente sabe que isso aqui é verdade. Professor, cálculo é difícil. Isso aqui não é cálculo. Estou falando isso já há bastante tempo, tá? Isso aqui não é cálculo. Isso aqui é produto notável, fatoração, né? Que eu não estou banalizando. Isso aqui é realmente difícil de você lembrar, se você não está acostumado. Mas não é cálculo. Então, essa expressão aqui eu vou escrever sem o limite, tá? Raiz cúbica de 5 mais t menos raiz cúbica de 5, o que eu vou fazer é multiplicar por essa expressão aqui. Por quê, professor? Para virar isso aqui. Tá bom? Porque é igual, né? Olha o sinal de igualdade aqui. Então, vamos lá. Vou multiplicar. Raiz cúbica de 5 mais t ao quadrado. Vai ficar sem espaço, né? Vou fazer mais embaixo, tá bom, gente? Vou fazer para cá. Raiz cúbica de 5 mais t menos raiz cúbica de 5 vezes quanto, hein, professor? Vezes, Malg, raiz cúbica, esse aqui, entendeu? Vezes 5 mais t ao quadrado, mais raiz cúbica de 5 mais t vezes 5, mais raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, multipliquei em cima e embaixo por esse monstro aqui, tá? Então, embaixo vai ficar esse monstro aí. T vezes a raiz cúbica de 5 mais t ao quadrado mais raiz cúbica de 5 mais t vezes 5 mais a raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? Fazendo as contas, aqui em cima vai virar t, corta t com t, como a gente viu, né? Isso, e aí substitui o t por 0, né? Eu tinha esquecido do quadrado aqui, tá, gente? Se teve um pulo aí estranho, foi por causa disso, tá? Eu tinha esquecido do quadrado aqui. Então, fazendo essa conta, isso fica 1 sobre a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é 25, mais a raiz cúbica de 5 ao quadrado, 25, né? Porque 5 mais 5, mais a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é 25. Tudo bem? Isso dá 1 sobre 3 raiz cúbica de 25. Olha o que a falta de atenção não faz, né? Então, gabarito, letra D de dado. Muito bem, gente. Vamos lá para a próxima questão. Questão 13 já foi. Questão 14. Vamos lá? O valor de limite... eu ia fazer pelo quociente de Newton também, né? Deixa eu te mostrar aqui como é que você faz isso aí pelo quociente de Newton, se você já conhecer, tudo bem? Quociente de Newton é o seguinte. Quando você tem uma função desse tipo aqui, limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, isso é sempre a derivada da minha função f. Tá? Falei que eu ia fazer e não fiz. Isso aqui é uma fórmula de derivada, tá? Você tá na aula de derivadas. Tá vendo como é que não dá para separar muito bem as coisas? Pois é. Então, isso aqui é chamado de quociente de Newton. Você vai falar disso na aula de derivadas? Vou, cara, com todos os detalhes do mundo.
quociente de Newton. Essa expressão, ela está de acordo com o quociente de Newton. Ao invés de H, está T. E a minha função f de x aqui, nesse caso, é a raiz cúbica de x. Quer ver? Se você substituir raiz cúbica aqui, vai ficar assim, limite, quando t tende a zero, de raiz cúbica de x mais t, que eu vou escrever t mais x de propósito, menos raiz cúbica de t, isso tudo dividido por t. Legal? Isso aqui é igual a derivada da raiz cúbica de x. Olha só que maneiro. Derivada disso aqui. Vamos derivar? Isso aqui é x elevado a 1/3. Aí deriva, cai 1/3 e diminui 1 aqui em cima. Olha que lindo que ficou. Menos 2/3. Isso é 1/3. Isso é 1/3. Passa o x para baixo com o expoente trocado. E aí isso aqui pode ser escrito como quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Raiz cúbica de x ao quadrado. Então, eu acabei de descobrir, por intermédio desta fórmula, que o limite, quando t tende a zero, de raiz cúbica de t mais x menos raiz cúbica de t sobre t, tem fórmula. É 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado. Acontece que no nosso exemplo, o x é 5, né? Então, eu posso apagar esse x, escrever 5, apaga esse x e escreve 5. 3 raiz cúbica de 25. Beleza? Gabarito, letra D. Bem mais rápido, né? Mas precisei usar derivada. Tudo bem? Quociente de Newton. Bom, agora sim. Próxima questão. Questão 14. Vamos lá. Isso aqui, por acaso, também é um quociente de Newton, tá? Vou fazer das duas formas, tá? Beleza, você vai ver por que isso aqui é um quociente de Newton. Eu já vejo, por exemplo, que esse 2 é raiz de 4, né? Então, isso ajuda. Mas vamos lá. Mas dá para fazer essa aqui bem rápido sem isso. O que você faz? Multiplica em cima e embaixo pelo quociente, conjugado, pelo quociente é ótimo, pelo conjugado da de cima. Então, 2 mais raiz de 4 menos t. 2 mais raiz de 4 menos t. Isso aqui em cima fica quanto, professor? Fica 4 menos t. E aqui embaixo, t vezes 2 mais raiz de 4 menos t. 4 menos 4 mais t, dividido por t vezes 2 mais raiz de 4 menos t. Corta 4 com menos 4, corta t com t. Isso aqui fica igual a 1 sobre 2 mais raiz de 4 menos t. Agora eu consigo substituir o t por zero, tá? Então, substituindo o t por zero, 1 sobre 2 mais raiz de 4 menos zero. Então, você vê que você distribui, quando o limite tender a um certo valor, você substitui no final, já respondendo algumas perguntas aí. Aí, isso fica 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1/4, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo quociente de Newton também, já que eu expliquei a fórmula. Vamos fazer também pelo quociente de Newton, vamos ver se a gente consegue. O limite, eu vou escrever quando t tende a zero, porque eu já vi que ali está com t, de f de x mais t menos f de x sobre t. Primeiro você escolhe a função. Me parece que a função é a raiz de x ao quadrado. Ah, mas está menos t aqui, né? Deixa eu ver. Não é o quociente de Newton, não. Tudo bem. Pode tirar essa parte, Lohane, por favor? Obrigado. Então, eu não vou usar esse rascunho. Tá bom? Bom, próxima questão, questão 15. Vamos lá.
Para que a função plá, plá, plá seja contínua para todo valor de x, qual será o valor de k? Limites laterais, gente. Iguala os limites. Vamos lá. Ela tem descontinuidade possível em x igual a 2. Então, o que você faz? Calcula o limite quando x tende a 2 de 5x ao quadrado menos 10, 5x ao cubo menos 10x ao quadrado sobre x menos 2. Aí você vai ter que, né, fatorar isso aí, porque não dá para substituir o x por 2. Vamos fatorar? Deixa eu fatorar aqui. 5x ao cubo menos 10x ao quadrado dividido por x menos 2. Você pode colocar 5x ao quadrado em evidência. E olha que lindo. Isso aqui vai virar x, isso aqui vai virar 2. Ok? Se você não concorda, distribui, que você vai ver que volta ao que está aqui. 5x ao quadrado vezes x dá 5x ao cubo, e 5x ao quadrado vezes 2, vezes menos 2, dá menos 10x ao quadrado. Corta, corta. Isso dá 5x ao quadrado. Tá legal? Então, isso aqui ficou limite, quando x tende a 2, de 5x ao quadrado. Aí, substitui no final. Isso é igual a 20. Professor, gabarito. Calma, interpreta a sua resposta, cara. O que você sabe é que o limite quando x tende a 2 é 20. Agora faça o limite de k quando x tende a 2. Tem que dar quanto? K. Porque k não depende de x. Agora sim, iguala o limite a 20. E aí k igual a 20. Gabarito letra C. Limites laterais iguais. Então, a função é contínua. Tá? Beleza, meus jovens? Vamos lá, próxima questão, questão 16. Essa é bem tranquila, tá? Sobre a função analise as afirmativas abaixo. f de x é contínua em todo x pertencente aos reais? Não, x não pode ser zero, né? Então, já não é a primeira. Então, vamos excluindo. Todas as afirmativas são verdadeiras? Não. Somente 1 e 2 são verdadeiras? Não. Somente 1 e 3 são verdadeiras? Não. Olha aí, já excluiu pra caramba, né? Ou a 2 e a 3 são verdadeiras, ou nenhuma é. Então, testa a mais fácil, e se ela for falsa, B. Se ela for verdadeira, só pode ser E. Olha aí a marotagem, né? Mas vamos fazer aqui. Então, eu quero saber se o limite quando tende a menos infinito é igual ao limite quando tende a mais infinito. Então, vamos ver. Limite de x, limite de 1 mais x sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. E vamos fazer também aqui embaixo o limite de 1 mais x sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Tá legal? Beleza? O que você pode fazer? Você pode transformar essas duas expressões em 1 sobre x ao quadrado e x sobre x ao quadrado. Você corta isso aqui, né? Vai virar 1 sobre x. Aqui é a mesma coisa. 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x. Esse cara aqui dá zero, esse cara aqui dá zero. Porque quando x tende a menos infinito, isso aqui tende a ser zero, isso aqui tende a ser zero. Isso aqui tende a ser zero, isso aqui tende a ser zero. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Portanto, isso aqui é verdade. Os dois são iguais a zero. Verdadeiro. Então, é a letra E. Só pode ser a letra E. Todas as afirmativas são falsas? Não. Então, vamos ver por que essa aqui é verdadeira. Então, olha só. Limite de 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x, não é isso? Quando x tende a zero. Muito bem. Quando x tende a zero, nesse caso, o x está tendendo a zero pela direita, sim, porque aqui está x ao quadrado, né? Então, você pode ter certeza que esse cara aqui tende a mais infinito. Ah, não pode não. Você não pode dizer para onde esse cara aqui tende. Ah, beleza, entendi. Acontece que esse cara aqui, ele decresce muito mais rápido que esse. Deixa eu te mostrar por quê. Substitui o x por 1000. Isso aqui vai ficar 1000 ao quadrado e isso aqui vai ficar 1000. Certo? Então, esse cara aqui está decrescendo pra caramba, vai ficar 0,00001. Mas esse cara aqui não. Certo? Então, esse cara sobrevalece, tá certo?
Mas e se eu vou diminuindo o meu x? E se eu for diminuindo o meu x? Tendendo cada vez mais a zero. Olha o que vai acontecer. Vou botar 10 a menos 8. 10 a menos 8, professor? Isso. 10 a menos 8 é bem pertinho de zero, né? Aí esse cara aqui vai dar 10 a menos 8 vai para cima, vai virar 10 a 16. E esse cara aqui vira 10 a 8. O que está acontecendo? Pô, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de zero, né? Dá muito grande. Isso está tendendo a infinito. É verdade. Está tendendo a mais infinito. Então, essa aqui, verdadeira. Tá bom? Então, eu fiz pelo teste mesmo. Substitui e vê que isso aqui vai crescer absurdamente sempre que você for se aproximando de zero. Tá? Tranquilo? Beleza. Então, próxima questão, questão 17. Os valores de A, sabendo que a função abaixo é contínua, será limites iguais, gente. É só fazer os limites iguais. Limite de A ao quadrado x menos A, quando x tende a 3, tem que ser igual a quanto? 4. Certo? Substitui x por 3. 3A ao quadrado menos A tem que ser igual a 4. E aí resolve a sua equação. Linda demais. Legal? Calcula delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 1 mais 48. Dá 49. Portanto, a é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. 1 mais 7 dá 8. E 1 menos 7 dá menos 6. Isso aqui é 4/3. E isso aqui é menos 1. Menos 1 ou 4/3. Qualquer um dos dois valores torna a função contínua. Por quê? Porque qualquer um dos dois valores vai fazer com que esse limite fique igual a esse limite. Os limites laterais iguais. Muito bem. E a 18 a gente já cumpriu.